nós iremos agora fazer o download do GeoGebra Clássico 6.0. Para isso, nós iremos acessar essa página www.geogebra.org/download. E na opção Baixar aplicativos, nós iremos clicar na opção GeoGebra Clássico 6, que é a opção que é o software mais atual, certo? E que reúne todas essas ferramentas aqui, o Geometria, o calculadora gráfica e o calculadora gráfica 3D. Então, iremos na opção Download. E aí, assim que concluir o download, né, você vai na pasta que salvou. No meu caso, eu salvei na opção Download. E a instalação é bastante simples, certo? É só dar 2 cliques aqui no GeoGebra Windows Installer 6.0 468. E aí ele vai instalar e não vai te pedir para você digitar nenhuma opção, né? Então, assim que ele concluir o processo, certo? Você vai observar que ele vai instalar aqui na área de trabalho. Ele vai vir para aqui, para a área de trabalho, o símbolozinho do GeoGebra. Então, aqui, ó, ele já está começando o processo de instalação. Ele não pede para autorizar nada, para verificar nada. Então, é bem simples a instalação. Então, ele está instalando. Vamos aguardar. Pronto, aí ele já abre o executável. Vocês estão vendo aqui a tela do GeoGebra. Eu vou minimizar aqui só para mostrar para vocês que ele já veio aqui para a área de trabalho. Então, o processo é bastante simples, certo? Bem, agora nós iremos trabalhar aqui no GeoGebra a função afim, certo? Para isso, nós iremos verificar primeiro o que diz a definição. Então, a definição nos diz: chama-se função afim ou função polinomial do primeiro grau, qualquer função de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Então, a gente pode trabalhar com a função afim, né? Mostrar a função afim para os nossos alunos através da opção controle deslizante. Então, inicialmente, nós iremos digitar aqui na barra de entrada f de x igual a ax mais b. E na opção criar controles deslizantes. O que acontece? Foi criado um gráfico da função e aí esses dois controles, o a e o b. Se eu movimentar esses coeficientes aqui, o gráfico ele sofre uma alteração. Vejam, eu estou modificando o coeficiente a. Aqui eu vou modificar o coeficiente b. Então, essa ferramenta no GeoGebra é muito interessante para que o aluno entenda a definição de função afim. Por que que o a não pode ser zero? Porque, vejam, se o a for zero, vamos aproximar aqui, ó, até o zero. Essa função deixa de ser afim e torna-se uma função constante, né? E aqui o ponto que ele toca o eixo de y é justamente o ponto B, que é aqui 0,4. E a gente pode observar isso, ó, movimentando. Então, quando B for igual a 1, veja que tocou aqui no ponto 1. Então, esse coeficiente A, ele determina isso na função. Então, a gente tem que deixar claro, nós temos que deixar claro para os nossos alunos que o coeficiente A não pode ser igual a zero, certo? E aqui o coeficiente B também. Quando a gente manipula, ele provoca alteração no gráfico, é justamente onde o gráfico toca o eixo de Y. Esses valores aqui, eles podem ser alterados. Vocês estão vendo que aqui está de menos 5 a 5. Então, eu posso clicar aqui. Agora, eu quero uma variação no A de menos 10 a 10. Que ao clicar, ele dá um movimento de 2 em 2. Só dá Enter, então vejo agora, ó, menos 10 a 10, e se eu for clicando aqui, ele vai andando de 2 em 2, certo? Então, a gente também tem a opção de clicar em animação. E aí, essa movimentação que eu estava fazendo manualmente aqui, arrastando, ela é feita através desse botão. Vejam que o gráfico vai até 10, o A, quando ele volta
até o menos 10, ó, o gráfico provoca uma alteração, certo? Então, essa animação pode ser feita aqui nesse controle deslizante. No mesmo caso, a gente pode fazer a mesma animação no coeficiente B. Vejam que o gráfico está se movimentando. Então, como aqui não está aparecendo a tela, o gráfico, uma parte do gráfico todo, eu posso vir aqui na opção mover janela de visualização e arrastar. E aí eu visualizo melhor o gráfico. Então, essa é a opção trabalhar controles deslizantes na função afim no GeoGebra. Então, através do coeficiente A, nós podemos mostrar também para os nossos alunos que essa função afim ela vai ser crescente ou decrescente. Então, esse coeficiente A também determina isso na função. Vejam que, ao movimentar o gráfico, o controle deslizante A, a gente observa que o gráfico da função tem um formato, tem um sentido. E ao movimentar o coeficiente A para o sentido negativo, o gráfico já toma outro sentido. Então, a gente observa que o coeficiente A reflete nisso. Então, como mostrar para os nossos alunos que quando A é positivo, a função é crescente e quando A é negativo, a função é decrescente. Então, a gente precisa ter em mente o que caracteriza uma função crescente e o que caracteriza uma função decrescente. Então, a gente sabe que uma função, para ser crescente, você tem que ter, né, dados dois pontos, né, um ponto A e um ponto B. Posso mostrar isso aqui no GeoGebra. Vou escolher um ponto A e um ponto B do gráfico. Se ocorrer que você teve um crescimento na abscissa aqui no X, né? Então, você tem um X1 maior do que um X2. Então, teve também um f de X1 um x1 menor do que um x2, então teve um f de x1 também menor do que o f de x2. Ou seja, houve um crescimento na abscissa e também houve um crescimento na ordenada. Então, isso caracteriza a função crescente. Ou seja, a gente pode dizer que quando A é maior que zero, a função afim é crescente. E quando A for menor que zero, eu vou ocultar aqui esses pontos A e B e vou colocar o A menor que zero. E aí vamos selecionar outros pontos, certo? Vou selecionar aqui esse ponto C e esse ponto D. Aí a gente observa que aconteceu o processo inverso, né? Veja que houve um crescimento na abscissa, que estava de menos 3,05, passou para menos 1,67. Em contrapartida, na ordenada, nós tivemos 4,8 e aqui 2,04. Ou seja, houve um decrescimento, né? Então, o X, né, como a gente diz, cresceu e o Y diminuiu. A abscissa cresceu e a ordenada diminuiu. Então, houve um decrescimento. Quando A menor que zero, a função é decrescente. A maior que zero, a função é crescente. Bem, iremos agora representar aqui no GeoGebra o ângulo de inclinação da reta, né, da função afim. Então, para isso, iremos utilizar ainda o controle de deslizantes. Então, vou digitar aqui f de x igual a x mais b, criar controles deslizantes. E nós iremos observar que esse ângulo de inclinação é justamente esse ângulo que o eixo das abscissas faz com essa reta, com a reta do gráfico, certo? Com o gráfico da função. Então, para isso, eu vou inicialmente marcar alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Na opção aqui, pontos especiais, eu vejo que o GeoGebra já traz isso para mim. O ponto A, que é a raiz, né? Que é justamente o ponto que esse gráfico toca o eixo do X, e o ponto B, que é o ponto onde o gráfico toca o eixo de Y, das ordenadas. Então, eu quero saber esse ângulozinho aqui, ó. É o ângulo de inclinação da reta. A gente vai ver que esse ângulo tem uma relação direta com o coeficiente A da função afim. Então, para isso, eu vou marcar um terceiro ponto, que pode ser esse daqui, 0 e 0. Pego a ferramenta ponto, seleciono. Venho agora na ferramenta ângulo e seleciono aqui. Eu quero marcar esse ângulo, então eu seleciono de C para A e para B.
Vejam que o GeoGebra selecionou aqui, ele marcou o ângulo e trouxe essa medição, que é o valor de 45 graus. Se eu movimentar aqui o coeficiente A, vocês vão ver que esse ângulozinho alfa, ele altera. Então, existe uma relação entre esse valor de A e o ângulo alfa. A gente vai observar também que, na verdade, o coeficiente A é a tangente desse ângulo alfa, certo? Porque, vejam, vamos calcular aqui. Vamos deixar aqui em 45. Observamos que o A foi igual a 1. Então, vamos aqui no teclado e vamos digitar a função tangente e vamos colocar o ângulo 45. Posso vir no teclado e digitar 4, 5, certo? Dá Enter. Vejam que ele exibiu aqui para mim que tangente de 45 é 1. Então, a gente observa que o coeficiente A é justamente a tangente do ângulo de inclinação aqui da nossa reta, da nossa função afim. Bem, nós podemos também fazer algumas modificações nesse gráfico. Por exemplo, eu não quero mais essa cor. Então, eu posso vir aqui nessa opção aqui e clicar com o botão direito em cima do mouse e configurações. Aqui eu posso alterar a cor, posso escolher uma cor aqui, vermelho, rosa, qualquer cor, o estilo do gráfico, certo? A espessura da linha e dentre outros fatores, certo? Eu posso também aqui ocultar alguns pontos. Por exemplo, eu quero que temporariamente meu gráfico não apareça na minha janela aqui. Então, eu posso clicar aqui, ó, apenas clicar com o botão do mouse normal e ele desaparece. Aqui, ele desaparece até o momento que você vem e clica novamente. Se você vier com o botão direito e apagar, então você apaga de vez esse gráfico do GeoGebra. Aí, o ângulo também, qualquer elemento você pode fazer com que ele saia, só clicando em cima dessa bolinha aqui, certo? Então, a gente pode fazer com que os elementos apareçam ou não na nossa janela. Bem, iremos agora aprender como trabalhar com a função do segundo grau, a função quadrática no GeoGebra. Para isso, iremos utilizar também o controle deslizante. Então, iremos digitar a função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Criar controles deslizantes. Então, observe aqui que formou-se uma parábola. Vou pegar a ferramenta Mover, janela de visualização, para mover minha tela. E aqui nós temos os controles deslizantes, o controle A, o B e o C. Então, vamos para a definição da função quadrática, né? E a definição nos diz: chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função de f de R em R dada por uma lei da forma fx igual a x quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Então, nós podemos mostrar para os nossos alunos, através do controle deslizante, que essa manipulação do A, né, que ao manipular o coeficiente A, ao alterar esses valores, ele provoca uma mudança no gráfico. E exatamente aqui, quando o A for zero, a nossa parábola não existe mais e passa a ser uma reta, porque justamente agora a função será uma função afim. Por isso que na definição vem trazendo que o A tem que ser diferente de zero. O que o A provoca também é uma relação com a concavidade da parábola. A gente observa que quando A está negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Com o A positivo, a concavidade da parábola fica voltada para cima. E aí a gente pode fazer aqui, clicar em animação, que essa animação ela faz sem você necessariamente clicar aqui no controle deslizante. E aí a gente observa a movimentação do coeficiente A. Vou parar aqui a animação e a gente vai agora ver também a movimentação do coeficiente C. Então, o C determina justamente o ponto que o gráfico toca, o eixo de Y. Por exemplo, aqui, C igual a 3. Então, obtemos esse ponto aqui, que foi o ponto que o gráfico tocou, o eixo de Y.
E aí a gente observa também que, ao manipular esses coeficientes, ora a função quadrática, né, a parábola, apresenta raízes, ora ela não apresenta. Então, observamos que nessa situação aqui nós temos duas raízes reais e distintas. Observamos que nessa outra situação nós não temos raízes reais, né? Então, o que relaciona essa questão do número de raízes que essa função vai ter é justamente o valor do delta. E aí a gente pode mostrar para os nossos alunos essa relaçãozinha. Então, o GeoGebra permite que a gente digite isso, delta igual a b quadrado menos 4ac. Então, dá Enter. O que a gente observa é que ele inseriu aqui, ó, na nossa barrinha, essa variável delta. O que acontece quando a gente manipula o coeficiente A aqui? Então, agora, observem que nós temos duas raízes aqui. Eu posso descobrir essas raízes clicando aqui em pontos especiais. Aí o GeoGebra irá me fornecer alguns valores aqui do gráfico, alguns valores especiais, como as raízes, o extremo, que é o valor máximo aqui, o ponto C, a interseção com o eixo Y, certo? Então, vamos lá verificar. Quando eu manipulo o coeficiente A, que aí ó, não tem raízes reais, a gente observa que o valor do delta, que eu tinha digitado anteriormente aqui, ó, é negativo. E agora eu vou alterar aqui. Observem que agora eu tenho duas raízes e o delta passou a ser positivo. Então, vamos simular uma situação aqui que o delta vai ser igual a zero. Vai ser justamente aquelas equações, né, aquelas funções desse tipo aqui. X quadrado, vamos digitar uma aqui, x quadrado, então o delta o A tem que ser 1. Menos 4x e o C 4. Então, vamos reduzir aqui. O B ficou indefinido, por isso que a minha raiz aqui. Pronto. Aí era essa situação que eu queria mostrar para vocês. Justamente aqui, ó, observamos que tem apenas uma raiz real. Então, o delta, ele foi, ó, igual a zero. Então, acabamos de mostrar que quando o delta é menor que zero, nós não temos raízes reais, né? Então, esse gráfico não toca o eixo do x. Quando o delta for igual a zero, nós teremos, na verdade, uma raiz dupla, né? Ou, na visualização aqui, apenas uma raiz. Quando o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes reais e distintas. E agora nós iremos traçar o eixo de simetria. Então, o que é o eixo de simetria? É a reta que passa pelo vértice da parábola e é paralela ao eixo das ordenadas, ao eixo y. Então, para isso, eu vou obter a reta perpendicular que passa pelo ponto C e é perpendicular ao eixo x, certo? Então, eu venho aqui nessa opção, seleciono a ferramenta reta perpendicular, indico que é o ponto C e a reta x, aqui o eixo x. Assim, essa reta é perpendicular a esse eixo. Então, aqui é justamente o eixo de simetria. A gente sabe que o eixo de simetria divide, né, a parábola em duas partes que são simétricas. Ou seja, a distância entre um ponto desse lado do gráfico para o eixo de simetria tem que ser igual ao seu correspondente lá do outro lado. Então, como a gente pode mostrar isso no GeoGebra? Eu vou selecionar aqui, como já tem esse ponto D, eu vou escolher ele aqui, não vou selecionar outro. Então, eu quero encontrar o outro ponto lá do outro lado, que é o correspondente do ponto D, certo? Que é o simétrico do ponto D. Para isso, eu vou traçar a reta perpendicular de D ao eixo de simetria. Então, observem que
traçou-se essa outra reta aqui. Então, essa reta, eu vou pegar a opção, selecionar interseção de dois objetos, e eu vou dizer para o GeoGebra que eu quero a interseção do gráfico e essa reta. Então, ele vai localizar esse ponto F. Então, agora a gente vai mostrar que a distância de E para o eixo de simetria é igual à distância de F para o eixo de simetria. Então, eu venho aqui, seleciono a ferramenta distância. Então, de E para o eixo de simetria, deu uma distância de 5 unidades. Agora, eu quero a distância de F para o eixo de simetria, deu a mesma distância. Então, assim, a gente pode verificar no GeoGebra que a distância do eixo de simetria de pontos respectivos aqui no gráfico é a mesma. Bom, iremos agora trabalhar a função exponencial no GeoGebra. Iremos proceder igual fizemos com as outras funções, com a função afim e com a função quadrática. Na barra de álgebra, aqui nessa barra de entrada, nós iremos digitar fx igual a elevado a x. Assim, nós iremos utilizar o controle deslizante. Então, antes de fazermos essa análise, vamos para a definição da função afim. Então, chama-se função da função exponencial. Chama-se função exponencial qualquer função f de R em R, né, asterisco mais, ou seja, os números reais positivos, dada por uma lei da forma fx igual a elevado a x, em que a é um número real dado e a tem que ser maior que zero e a diferente de 1. Vamos entender aqui, analisando o gráfico, por que essas restrições para o A e por que a imagem dessa função é os reais positivos. Então, inicialmente, vamos analisar por que o A não pode ser igual a 1. Observem que, ao manipular meu controle deslizante, quando o A iguala-se a 1, nós temos que nossa função exponencial, ela transforma-se em uma função constante, certo? Pois 1 elevado a qualquer valor real é igual a 1. Então, aí fica fácil do aluno compreender por que essa restrição para o A. E por que o A não pode ser menor que zero? Observe que quando eu manipulo o controle deslizante para valores negativos, o gráfico da parábola some, o gráfico da função exponencial some. Então, nós observamos que quando o A é negativo, ocorre que situações do tipo, por exemplo, menos 3 elevado a 1 sobre 2 não existe nos campos dos números reais. Por isso que essa função não se define para um valor de A menor do que zero, certo? E agora a gente vai entender que quando A for zero, então a gente observa aqui, ó, quando o A for igual a zero, nós observamos que o gráfico também não é uma função exponencial, porque a gente vai ter, quando A for zero e x for um número positivo, nós ficaremos com zero elevado a qualquer valor, né, real positivo, a gente vai ter sempre zero, certo? E aí, a função seria o próprio eixo das abscissas. Porém, se o x for menor que zero, acontece que nós chegaremos à situação zero elevado a um valor negativo, por exemplo, menos 3, e isso não se define. E se o x for igual a zero, nós chegaremos também a uma indeterminação, zero elevado a zero. Por isso que a gente tem que ter essas restrições para a base. Bem, observamos também que quando o valor de A está entre 0 e 1, então, por exemplo, aqui, ó, entre 0 e 1, a função exponencial, ela é uma função crescente. Vejam que para um valor de x1 menor do que um x2, nós teremos um f de x1 menor que um f de x2, certo? Por exemplo, aqui eu vou pegar esse ponto, a ferramenta ponto, vou escolher um ponto aqui do gráfico e o outro ponto aqui. Então, observe, nós temos que o ponto A e B, nós temos que a abscissa de B é menor do que a abscissa de A. E a ordenada
de B é maior do que a ordenada de A. Então, nós temos uma função decrescente, certo? E aí, quando o valor de A é maior do que 1, nós teremos uma função crescente, certo? Vejam que a abscissa de B é menos 3,36 e a abscissa de A é menos 2. Então, houve um crescimento. E a ordenada de B é 0,26 e a ordenada de A é 0,44. Assim, o valor da abscissa cresceu e o valor da ordenada da função também cresceu, certo? Por isso que essa função, a função exponencial, ela é crescente para quando a base for maior que 1 e decrescente quando a base for maior que 0 e menor do que 1. E observamos também que essa função exponencial, ela não tem valores negativos, ou seja, a imagem dessa função é os reais positivos, ou seja, não existe condições, né, de que eu tenha a base aqui, lógico, positiva. Para qualquer número que eu elevar aqui a base, qualquer número real, esse resultado sempre será positivo e diferente de zero. Observamos também que esse resultado nunca vai ser zero. Observe que se eu aproximar o gráfico aqui, ó, da minha função, se eu aproximar o gráfico da função para valores, observe que meu gráfico ele vai tendendo a zero. Deixa eu mover aqui a visualização. Ó, essa curva ela nunca vai tocar no eixo das abscissas, então o valor da função nunca será zero. Então a gente diz que essa função exponencial ela tende a zero quando o valor de x for valores negativos, né? E ela aqui, quando o valor de x for aumentando, ela cresce, né, exponencialmente. Iremos agora plotar o gráfico da função logarítmica. Então, vou digitar aqui f de x, eu quero plotar o gráfico da função log de x na base 2. Então, eu escolho essa primeira opção. Então, quem vai ser a base? O 2. E aqui, digito x. Então, observo que o GeoGebra, ele traça o gráfico da função logarítmica, certo? E aí vamos fazer o comparativo da função logarítmica da função exponencial. Vou digitar aqui outra função, g de x igual a 2 elevado a x. Então, venho aqui, seleciono essa opção no teclado, digito x. E aí o que a gente observa é que esses dois gráficos, existe uma simetria entre eles e que essas funções são funções inversas. Então, vamos ver como é que eu posso observar isso no GeoGebra. Então, existe uma simetria entre eles em relação à reta, a função f de x igual a x. Eu vou traçar justamente essa reta. Eu clico aqui em pontos, por exemplo, no 0 e 0 e no 1 e 1, e aí eu vou traçar essa reta. E aí vamos observar que esses gráficos são simétricos em relação a essa reta, né? f de x igual a x, certo? Eu vou escolher aqui um ponto no gráfico, nessa função, por exemplo, esse ponto 1 e 2. E aí, para achar o respectivo deles no outro lado, na função agora logaritmo, eu venho aqui na opção reta perpendicular e clico de C para cá, para essa reta, que é a bissetriz desse quadrante, do primeiro quadrante. Eu quero encontrar esse ponto aqui de interseção do gráfico e a reta perpendicular. Então, eu seleciono aqui a opção interseção de dois objetos, clico no gráfico e clico na reta. Veja que ele já selecionou aqui esse ponto, certo? Então, o que eu observo? Que esse ponto D aqui, ele é justamente simétrico, a distância de D para essa reta aqui, a bissetriz desse quadrante, e do C para a bissetriz vai ser a mesma, porque elas são simétricas a essa bissetriz. Então, vamos confirmar isso, selecionando a opção distância, clico de C até essa reta, a bissetriz, deu 0,71, e de D até a bissetriz, também deu 0,71. E a gente pode observar também que, por exemplo, quando o ponto C era 1 e 2, o ponto D era 2 e 1, ou seja,
Por que essas funções elas são inversas? Veja que o domínio de um agora é imagem na outra função. Então, a função logarítmica é a inversa da função exponencial. E existe uma simetria entre esses dois gráficos, né, em relação a essa bissetriz do quadrante aqui.